Queria convidar você a ficar em pé, a abrir a sua palavra de Deus aí, em João 4. Muito bom estar aqui mais uma vez, mas hoje a palavra, falei para minha mãe, hoje eu não vim com o cajado, hoje eu vim com a vara. Falei, Senhor, tá pesado isso hoje, hein? Mas que em nome de Jesus o Senhor ministre o teu coração. Nós vamos ler João 4, versículo 1 ao 14. Amém. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual dele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Feche seus olhos, por favor. Senhor, estamos aqui nesta manhã, com os nossos corações diante de Ti, com as nossas mentes em Ti, Senhor, desejosos para entender aquilo que o Senhor quer nos ministrar. Então vem, Pai, neste lugar e visita-nos, Senhor. Assim como o Senhor me confrontou nesta palavra, que o Senhor agora esteja, Senhor, confrontando cada um aqui, reposicionando os corações, realinhando, Senhor, aquilo que o Senhor quer. E que o Senhor em todo o momento, Pai, cuide dos pensamentos, cuide da alma, cuide das emoções, para que eles recebam aquilo que o Senhor tem para cada um aqui, e não se fechem, não se endureçam, mas se reposicionem na Tua presença. Vem sobre este lugar, vem com os Teus anjos, guarda este ambiente, Senhor, e que em todas as coisas o Senhor seja glorificado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, esse texto está meio óbvio, né? Fala sobre sermos saciados em Jesus. Aquele que beber dele, nunca mais teria sede. E aqui o Senhor está falando com a mulher samaritana, de um problema que ela tinha, né? Depois, mais para frente no texto, o Senhor fala, né, que ela não tinha um marido, ela tinha vários. Ela tinha um problema de relacionamento. E ali o Senhor sacia essa necessidade dela, resolve esse problema dela. E ainda diz: se você beber desta água viva, né, que é Jesus, você nunca mais terá sede. Então resolva o seu problema hoje, mas eis-me aqui para saciar todos os outros problemas e te dar uma nova vida, te dar algo além. Claro que essa mulher teria sede fisiologicamente falando. Ela tornaria a ter necessidade de beber água, assim como eu e você temos, né? Que ela nunca mais precisou beber água assim, ó. Ela precisou beber de novo. Era algo espiritual, algo que foi curado e foi transformado na vida dela. E na nossa vida também é assim. Nós precisamos
ser alimentados, nós precisamos beber para que nós tenhamos saúde. Se a gente não come, se a gente não bebe água, algo bom, né, gente? Não estou falando de Coca-Cola. Se a gente não bebe água, se a gente não come adequadamente, a gente corre riscos de desenvolver doenças, ou de, se você já está doente, você não sara direito, e aí você pode pegar outras doenças, e aquilo nunca termina, né? Você sempre está doente. Então, você se alimentar da forma adequada é necessário para que você tenha saúde. E além disso acontecer no nosso corpo físico, isso acontece no nosso espírito. No mundo espiritual, dentro de nós, nosso espírito também precisa ser alimentado. Porque se você não se alimenta de coisas boas, se você não bebe da água viva que é Jesus, você pode adoecer. Você pode criar um problema em si mesmo. E mais, além dessa doença espiritual, você pode se esfriar. Essa doença vai te corroendo, vai invadindo a sua alma, vai invadindo os teus pensamentos, e daqui a pouco você já está frio e se afastando das coisas que o Senhor tem para você. Um exemplo disso é você imaginar uma fogueira. Muitos gravetos, muitos galhos, muita madeira ali alimentando aquele fogo. Então, o fogo é alimentado pela madeira. Se a gente tirar um galinho daquele fogo e colocar esse galinho sozinho, sem outros galhos, esse fogo vai parar, ele vai morrer, ele vai se esfriar. E assim é com você. Para que você fique vivo, ativo, você precisa ter algo que te alimente e que seja algo de qualidade. Algo precisa alimentar o seu espírito. Algo precisa te alimentar. Quando você conheceu Jesus, quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele entrou no seu coração e junto com Ele, o Espírito Santo entrou em você. Para fazer algo em você, para te transformar, para te encher, para te renovar, para te alimentar, enfim, o Espírito Santo entrou em você. E é natural agora que você tem uma nova vida com Cristo, você é uma nova pessoa em Cristo, é natural que você precise se alimentar de Jesus, beber dele. É natural que você tenha intimidade com Jesus. E é natural que você precise, é um desejo, gente, é uma necessidade, conhecer mais o Senhor Jesus, descobrir o que Ele tem para você. E essa necessidade, essas coisas naturais que eu disse, fazem com que você se apaixone por Cristo. Você já ouviu falar do primeiro amor? Muita gente já ouviu falar do primeiro amor, né? Vocês já ouviram, gente? Vocês não estão dormindo com essa chuva, né? Não vim pregar do dilúvio hoje, vocês estavam esperando o dilúvio, né? Não. É natural que você se apaixone pelo Senhor. Esse primeiro amor que você teve, lá quando você se converteu, minha mãe quando tinha 7 aninhos, quando ela aceitou Jesus, esse primeiro amor, ele nunca deve deixar de ser o primeiro. Ele não pode acabar, ele não pode passar. Porque se você vive neste natural de conhecer a Cristo, de se alimentar de Cristo, de ter intimidade com Cristo, esse primeiro amor ele cresce, ele não passa e vem o segundo, ele cresce, ele ganha novas dimensões. E esse primeiro amor te faz experimentar algo diferente, porque ele vai aumentando, como eu disse. Você descobre novas coisas todos os dias, você recebe revelações do Senhor, você se enche da palavra, você é fortalecido. Mas o primeiro amor, ele nunca acaba. Agora, se você não se alimentar e não beber de algo bom para cuidar do teu espírito, aí a gente tem um problema, porque você pode ser abatido pelo desânimo, abandonar o seu primeiro amor e começar a viver uma religiosidade.
E esse é um grande problema para o cristão. Porque Deus não quer que você faça as coisas por religiosidade. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter amor com você. Ele quer ter paixão com você e te ensinar as coisas. Beber do Senhor é nunca mais ter sede dele, ser saciado dele em todas as áreas da nossa vida. Na sua família, nos seus negócios, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua saúde. Isso é para você, queridos. Você pode ser saciado em todas essas áreas. Porque você tem o Senhor. Assim como foi para aquela mulher samaritana que se encontrou com Cristo, você já se encontrou com Ele. Você pode ter essas áreas saciadas. E aí vamos fazer uma pausa. Existem áreas na sua vida que você ainda não está saciado, que o Senhor precisa transformar e curar e saciar? Jesus ali transformou algo natural na vida daquela mulher. Como eu disse, era um problema de relacionamento. Ele transformou, curou algo natural, algo humano, né? Que ela vivia na vida dela. E Ele pode fazer isso na sua vida. Ele deseja. Mas você precisa beber dele. Não adianta você mostrar os seus problemas, as suas situações, na família, nos pensamentos, na saúde, nos negócios. Se você não beber dele, você mostra e bebe outra coisa. Você mostra e come outra coisa. E como que ele vai te saciar? Não há como. Não há como. Queridos, pense comigo um pouquinho. Quando alguém está doente, essa pessoa tem fome? Normalmente, quando a gente vai no médico, ele fala assim, quando eu peguei dengue, né? Ele falou assim, Cris, você precisa comer e beber muita água. Para que ele me falou isso, se é algo tão simples, né? É algo que eu preciso para viver. Porque eu estava doente. Uma pessoa doente não tem essa necessidade. O meu filho ficou com virose esses dias e ele passou, gente, 3 dias sem comer. Tudo que ele comia, ele cuspia, não queria. Até o leitinho que ele ama tanto foi um parto para fazer ele tomar aquele leite. Por quê? Porque ele estava doente. Ele não enxergava a necessidade de se alimentar, nem de beber algo. Será que isso está acontecendo com você? Será que você, às vezes, está desenvolvendo uma doencinha aí na sua alma? Será que você está numa luta aí com o teu espírito? E isso está te impedindo de ter a necessidade de se alimentar de coisas de Deus? De beber dele? Isso está te afastando de uma saúde, de uma vida espiritual? Você que precisa analisar. Será que as coisas que eu disse no começo, que são naturais para a vida de uma pessoa que aceitou a Jesus, que tem uma nova vida com Cristo, que é se alimentar do Senhor, ter intimidade, conhecê-lo todos os dias, para você não tem feito falta? Será que você passa o dia, né, sem experimentar do sobrenatural dele? Uau! Será que você passa o dia sem se alimentar, sem beber do Senhor Jesus? Você tem tido fome do Espírito Santo? Esse desejo existe em você? Não. Cris, eu passo o meu dia numa correria, mulher, você não faz ideia. Você não faz ideia. Eu acordo cedo, saio correndo, levo meu filho na escola, vou para o serviço, faço 200.000 coisas, às vezes nem almoço. Chego em casa, dou comida para aquela criança, aí ele vai fazer tarefa, aí não sei o que, não sei o que lá. Você passa o dia naquele turbilhão. E quando você vai dormir, que você está exausto, claro, né? Porque o dia foi um turbilhão. Às vezes você nem se dá conta que você não se alimentou do principal. Você passou o dia
se alimentando de 200 coisas e não foi do Senhor Jesus. Correndo para todos os lados, mas não foi para o lado do Senhor Jesus, não foi para os braços do Senhor Jesus. Segura aí, irmão, ainda vem mais. Eu falei que eu não subi com cajado hoje, subi com vara. Sabe, queridos, será que essa ausência de fome na sua vida tem sido sinal da presença do mundo em você? Você não mora num planeta diferente, você mora aqui. Você tem uma vida aqui. As coisas te influenciam. Aquilo que você vê no celular, gente, te influencia. As conversas com a pessoa do seu serviço, aquilo que você vê numa televisão, aquilo que você lê numa revista, numa sala de espera, enfim, seus amigos. Você vive num mundo real. E você está se alimentando disso constantemente. Você não percebe, mas você está sendo alimentado daquilo. E às vezes você deposita a sua fé nas coisas que estão acontecendo no mundo. Tanto é que a gente fala, não olhe para o mundo, creia no Senhor. O mundo fala que as finanças estão assim, creia no Senhor. Por que a gente fala isso? Porque você está sendo alimentado pelas coisas do mundo, você tem que ter os olhos em Deus. Então as coisas do mundo estão te cercando, estão te influenciando, estão causando impacto em você. E você está fazendo o que com tudo isso? Você está se alimentando disso? O seu espírito precisa ser vivificado todos os dias. Todos os dias. E como você tem alimentado o seu espírito? O que você tem dado de beber ao seu espírito? O que você tem feito com a sua própria vida? Aqui nos cultos, você recebe um alimento. Você chega, vem no louvor, recebe ali a sua porção, depois recebe na palavra a sua porção e você vai embora. Lindo, gente, maravilhoso. Por isso que a igreja está aqui, para alimentar você mesmo, para cuidar de você. Mas isso não é suficiente. Coloque isso na tua cabeça. Isso não é suficiente. Vamos pensar humanamente falando? Numa semana, existem 2 refeições principais, o almoço e a janta. Então, em uma semana, a pessoa se alimenta 14 vezes, pelo menos, né? Eu tomo café, tomo lanche da tarde, tomo lanche da noite, da madrugada, brincadeira. Então, basicamente, você se alimenta 14 vezes durante uma semana. Agora, pensa comigo, será que uma pessoa tem como ter saúde se alimentando uma vez na semana? Ela vai ter os exames de sangue dela lindos, ela vai ter energia para trabalhar, para fazer as coisas, ela vai ter vivacidade, ela não vai ficar se arrastando com dor de cabeça, com dor não sei na onde, os exames ruins. Estou falando de uma pessoa que tem qualidade de vida, que tem saúde. Uma pessoa consegue ter isso comendo uma refeição no dia? Ou pior, comendo uma refeição no dia e as outras refeições sendo de comida ruim, sendo de coisas ruins. Agora vamos transportar isso para nós. Nós temos 7 dias da semana. E um dia da semana, ou 2, se você vem na quinta-feira também, você vem se alimentar. Será que é o suficiente para que você tenha saúde espiritual? É o suficiente para aquilo que você está buscando? Porque eu acredito que você quer ter intimidade com Deus. Eu acredito que você quer experimentar o sobrenatural. Eu acredito que você vem aqui pedindo o seu milagre, pedindo a sua restauração. Eu acredito nisso, eu acredito que você está aqui com um propósito. Mas será que isso é suficiente, gente? Você não conhece Jesus? Você não tem intimidade com Ele? Você vê Ele uma vez na sua semana? E aí você quer o sobrenatural? Você quer o milagre? Você quer a manifestação? Nós precisamos buscar, gente, dia após dia, sermos vivificados.
É natural que você busque o Senhor dia após dia. Tem que fazer falta no seu dia buscar o Senhor. Tem que fazer falta no seu dia você ler a Bíblia. Tem que fazer falta no seu dia você ter tempo de oração. Tem que fazer falta, gente. Não é algo que passou e você, nossa, nem li a Bíblia hoje. Para você provar do sobrenatural, para você provar de intimidade, para você ir além no Senhor, não adianta pensar que você vai chegar aqui, vai ser alimentado uma vez e vai passar os outros 6 dias da semana comendo fast food, comendo junk food, sendo alimentado pelo mundo, pelas mentiras, sendo oprimido. E aí o sobrenatural vai acontecer. Você precisa alimentar o seu espírito na sua casa. Você precisa vir nos cultos? Precisa, porque a gente tem que estar em unidade, mas não é só isso que vai fazer o diferencial. Precisa ir nos congressos? Precisa. A igreja faz congresso para quê? Porque é bonito? Claro que não, é para te alimentar, para dar uma feijoada, assim, um up. Ah, Cris, quero ir num congresso em outro lugar. Vá, procure seus líderes. Fala, olha, eu estou vendo um congresso tal. O que você acha disso? Tem a sua bênção para ir? Vá se alimentar, alimenta o espírito. Mas não fica nessa mesmice aí, achando que vai acontecer uma coisa mágica, porque Deus não é mágica, gente. Deus é intimidade, Deus é relacionamento. Por quê? O Senhor colocou isso no meu coração. Por que é que temos nos alimentado tão pouco dele? Se a gente sabe tudo isso que eu estou falando, se é óbvio, né? Nossa, a Cris está falando uma coisa que todo mundo já sabe. Então, por que temos nos alimentado tão pouco dele? A gente chega aqui na igreja para orar, a gente chega aqui para louvar, a gente chega aqui para ouvir a ministração, e muitas vezes a gente não chega nem ansioso para isso. A gente chega como um dia qualquer, sem demonstrar estar faminto pelo que você vai receber, sem demonstrar aquele anseio pelo que o Senhor vai falar com você. Aliás, gente, isso o Senhor, na verdade sim, não só isso, né? A palavra inteira o Senhor ministrou muito meu coração. Mas às vezes a gente chega no culto, e eu falo por mim, tá? Às vezes a gente chega no culto destruído, parece assim que a gente já chegou desanimado. Mas a gente veio ver Jesus. Você saiu da tua casa, você se trocou. Você saiu da sua casa. Você gastou o seu combustível. Você chegou aqui para ver Jesus. Você chegou no lugar certo. Mas qual é a tua motivação? Você chegou aqui para sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, você está no lugar certo. Você chegou aqui para ouvir a palavra do Senhor. Amém, você está no lugar certo. Mas como você tem chegado aqui? Faminto? Com sede? Necessitado? Ou você chega aqui desanimado? Você chega aqui porque tinha que vir. Lembra que eu falei no começo da religiosidade? Eu tenho que ir hoje, é culto de ceia. Eu tenho que ir. E aí, querido, se você chegar aqui com essa motivação, eu tenho que estar, e não chegar aqui com aquela fome, o que Deus vai falar comigo? Gente, nossa, hoje Deus vai falar comigo, eu tenho certeza, eu preciso sentir a presença dEle, eu vou para o culto. Você chega aqui já com aquela expectativa. Mas se você chegar com aquela motivação errada que eu falei da religiosidade, sabe o que vai acontecer? A hora que você entrar naquela porta ali e ver o ministro do louvor, você vai falar, é o ministro X. Ai, não gosto do jeito que ele canta. Grita muito. A música tal vai tocar agora. Ai, não gosto dessa música. Aí vem o pastor. É a pastora Y. Ai, não gosto da palavra dela. Irmão, vigia. Você veio aqui ver Jesus, não era? Era ver Jesus. Então, quando você vê
a música X que você não gosta, o ministro de louvor, falo por mim, né, gente, que eu canto meio gritadinho. Quando você vê o ministro de louvor que canta gritadinho, que nem eu, você fala, Senhor, não era bem o que eu esperava. Essa música, o Senhor sabe que eu não gosto muito, mas eu vou te adorar. Porque a minha motivação é te encontrar agora. E eu não vou deixar que uma coisa tão simples, uma pessoa ou uma música, me impeça de sentir a tua manifestação. Ou você vai chegar aqui e vai deixar ser roubado por causa disso. Você saiu da tua casa para ver Jesus e vai deixar uma coisa natural, uma coisa humana te roubar desse jeito? Vigia. Você tem tido fome e sede de Deus? Você chega aqui faminto? Você já viu alguém com fome? Não estou falando de mendigo. Estou falando assim, uma pessoa na sua casa. Você já viu alguém com fome? Até a gente brinca, né? Nossa, eu não sei se a comida está tão gostosa, mas eu estou com uma fome. Quando você está com fome, você mergulha naquele prato. Você começa a comer, saborear aquilo, e aquilo vai te saciando. Às vezes você come até mais do que precisava. É assim que você tem que chegar na casa do Senhor. Faminto. Faminto, esfomeado, com necessidade. Agora eu entendo. É difícil lutar contra a carne, contra a tua alma, contra os seus pensamentos. Até porque você não trabalha sozinho nisso. O inimigo rouba você. Às vezes tem a tristeza, frustrações no seu coração. Às vezes você está ansioso com alguma coisa. Às vezes você chega aqui com expectativas erradas, como eu disse. É o combo do Satanás para te roubar. E aí, de vez de você jogar o combo fora, você fica carregando ele com você. Lembra que eu falei que talvez você esteja doente? E a doença tira a tua fome? Talvez você precise curar alguma coisa em você. Para voltar a ter fome. Para voltar a ter sede. E aí você busca ajuda. Oração, libertação. Vá atrás. Mas não deixe que as coisas te esfriem, te afastem de Deus. Essa é a missão de Satanás. Mas a sua missão é lutar contra, se posicionar, encontrar aquilo que o Senhor tem para você. Quando, queridos, chegamos num lugar, como num culto, já saciados, nós não temos a necessidade de comer. O que eu quero dizer com isso? O óbvio. Ninguém come sem fome. Sabe quando você vai no restaurante e come um monte de coisa e o garçom vem e fala, e a sobremesa? Aí você fala, nossa, não cabe mais nada. Por quê? Você não está mais com fome. Você pode ser uma coisa deliciosa. Pode ser um petit gâteau. Com sorvetinho. Mas você não vai comer, porque você já está na boca. Agora, se você chegar aqui, saciado de coisas do mundo, você não vai chegar com fome do Espírito. Tem comida aqui? Tem. Tem manifestação aqui? Tem. Tem até a sobremesa? Tem. Mas se você não chegar com fome, você vai entrar e sair e não vai comer nada. E aí o único dia que você tinha para alimentar o seu espírito, nem esse dia você vai alimentar. Não é isso que o Senhor tem para você. Não é isso que o Senhor tem para mim. Todas as vezes que estamos com fome, todas as vezes que entramos na presença do Senhor, Ele não vai te oferecer uma torradinha e um patê. Ele vai te oferecer um banquete. Mas você precisa estar com fome para comer. Você precisa querer. Você precisa desejar. Você tem que entrar aqui com expectativas. Às vezes, queridos, como eu disse, essa palavra também foi para mim, tá?
a gente chega aqui cansado. Quinta-feira é o mais difícil para mim. Chegamos aqui cansados. Às vezes você passou um dia, que misericórdia. Você fala, estou preocupado com o que aconteceu, estou preocupado com o que há de vir, né? O que vai acontecer amanhã. E às vezes isso te rouba do banquete. E aí esse cansaço e a sua ansiedade, suas preocupações te atrapalham. O que na verdade devia ser a motivação para você buscar Deus. Você devia chegar aqui e falar, estou cansada, estou destruída hoje, estou acabada. Tem quinta-feira que as pessoas falam, nossa, Cris, você está com uma cara de cansada. Está até na cara, está até no semblante. Mas eu devia usar desse cansaço e falar, Senhor, eu estou podre. Então me renova agora. Preciso que o Senhor me renove aqui. Senhor, estou preocupado com o que aconteceu. Estou preocupado com o que vai acontecer. Por isso que eu estou aqui, Senhor. Leva meu fardo. Leva a minha opressão. Leva o medo. Leva a ansiedade. Só que a gente faz o contrário, gente. Por que a gente faz o contrário? Sabe o que a gente faz? Eu vou mostrar. Vamos dar um exemplo, tá? O pastor fala assim, feche os seus olhos, levante um clamor, comece a orar no seu lugar, vamos manifestar, vamos trazer a presença do Senhor aqui. Aí você já levanta assim, nossa, estou cansado, com dor de cabeça. O irmão do lado vai começar a orar alto aqui. Ai, meu Deus, será que vai demorar para sentar de novo? Ai, agora vai ficar mó tempão orando. A banda vai tocar. Nossa, o cara da bateria vai bater tanto minha cabeça. Estou preocupado. Ele mandou ficar em pé e focar no Jesus. Estou focando no meu problema. É isso que a gente faz, gente. E sabe o que você devia fazer? Não estou falando para você se fazer de santo. E vou orar. Não estou falando para você fazer isso. Sabe o que você tem que fazer? Você fica em pé. Fala assim, Deus, seguinte. O Senhor me conhece. Eu estou cansado. Mas o pastor teve uma direção da gente te buscar agora, intencionalmente. Levantar um clamor aqui. Então, Senhor, me ajuda. Leve esse cansaço embora, porque agora eu tenho que orar, eu tenho que te buscar. Senhor, estou preocupado pra caramba. Mas o inimigo não vai me roubar. O inimigo não vai desviar meu pensamento. O inimigo não vai roubar minha mente. E eu vou conectar contigo agora. E eu vou orar. E eu vou buscar. Senhor, se meu irmãozinho do lado começar a orar alto, não vai me atrapalhar, porque eu estou conectado com você. Era isso que a gente devia fazer. Pedir para o Senhor nos ajudar na nossa dificuldade. E se conectar com Ele. E manifestar a presença dEle. E não reclamar do que está acontecendo conosco e não mudar. O que adianta se na hora de buscar o Senhor intencionalmente você se colocar de pé e começar a reclamar e não mudar? Como você vai alimentar o seu espírito com o quê? Com o quê? Venha ansioso para sentir a presença de Deus. Venha ansioso para entregar o seu coração. Sabe aquele arrepio que você sente às vezes? O seu corpo enchendo de uma paz. Parece que você vai explodir. Aquele abraço assim, que parece que o Espírito Santo está te abraçando. Gente, isso tem que ser normal. Não tem que acontecer no dia que o apóstolo Nuno veio 10.000 anos atrás. Não. Isso tem que ser todo culto. Tem que ser na hora da transição, tem que ser na hora do louvor, tem que ser na hora de levantar um clamor, tem que ser na hora da palavra, você está aí no seu lugar, o Espírito Santo te impacta, você faz, isso foi para mim. Tem que ser assim, vivo, eficaz, as águas vivas do Senhor estão vindo. A água está ali para você beber e as águas fluem, você está fazendo o quê? Você está que nem a mulher samaritana falando, você não tem um baldinho para pegar sua água aí no poço. Tenha fome e sede. Nós limitamos a nossa fome e a nossa sede por Deus. Você boicota você mesmo.
você se impede de comer o que Deus tem para você. Quando você sair daqui e falar, nossa, o culto foi igual para mim, nem precisava ter ido, a culpa é sua. Porque aqui tinha alimento. Aqui tinha manifestação. Então você entrou saciado de algo mundano e saiu vazio. Quando a gente foi numa conferência, lá no Fire, faz tempo já, no Rio de Janeiro. Como todas as conferências, as pessoas fazem filas antes de entrar para o salão das ministrações. E quando abre a porta, gente, o povo sai correndo. Mas não é porque o povo é doido. É porque o povo está com fome. O povo sai correndo porque quer sentar no melhor lugar para que nada distraia, para que sinta a manifestação do Senhor. Quer sentar, às vezes, pertinho do palco, porque quer sentir a unção fluindo e já quer pegar primeiro. A gente tem que chegar assim. Você não precisa chegar correndo, porque a igreja também é pequena. Mas você precisa chegar com essa expectativa no seu coração, que Deus vai me derramar. É algo tremendo. Estou faminto. O que Deus tem para mim? Coloca para mim no telão, por favor, Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Na presença do Senhor você tem plenitude de alegria, você tem delícias perpétuas. Por que que às vezes fugimos da presença do Senhor? Tantas coisas aqui para falar, só Jesus na causa. Nunca nos saciaremos da presença do Senhor. Você vai se saciar, o Senhor vai saciar áreas da sua vida, mas você nunca vai se saciar dele. Ele sempre vai ter novidade de vida para você, ele sempre vai ter coisas sublimes, majestosas, grandiosas, ele sempre vai ter mais água e mais alimento, e tudo aquilo que você provou sempre vai ser novo. Nunca tem como você virar e falar, estou saciado de Jesus. Isso não existe. Isso não existe. E um outro exemplo lá da conferência que a gente vai, são os pregadores, são os pastores, os apóstolos. Gente, são pessoas que a gente se espelha, que a gente tem como referencial. Heidi Becker, Bill Johnson, gente assim, gente grande, que a gente olha e nossos olhinhos brilham e a gente fala, meu Deus, olha quanta revelação. Meu Deus, olha quanta palavra. Meu Deus, essa pessoa é um dicionário, uma Bíblia, uma enciclopédia. Meu Deus, essa pessoa tem algo sempre novo do Senhor. E essas pessoas grandes, que a gente se espelha tanto, que a gente quer estar perto, quer ouvir, são pessoas que, ao nosso ver, já provaram bastante do Senhor. Já se alimentaram bastante, já beberam bastante da água. Mas repara, eles querem mais. E eles querem mais, e eles buscam mais. Porque não há como se saciar de Jesus. Eles já têm muito, mas eles querem mais. E essa fome neles é crescente, é crescente, é crescente. Quando nós provamos das coisas do Senhor, quando nós provamos de uma intimidade, nós podemos simplesmente manter aquilo em algo superficial, mas também nós podemos levar isso em algo mais profundo. O que eu estou querendo dizer? Ezequiel 47, você não precisa abrir porque não vai dar tempo. Fala daquela passagem onde Ezequiel tem visões sobre a presença de Deus e a manifestação de Deus para o povo de Israel. E Ezequiel fala que haviam águas que vinham do trono, e essas águas vinham da direita, da esquerda, do lado sul, vinha de todos os lados. E as águas primeiro ficavam nos tornozelos, e depois as águas ficavam nos joelhos, e depois as águas ficavam nos lombos, e essas águas se referia à presença do Senhor. E essas águas depois eram tantas que viraram um rio. E já não era possível passar se não fosse nadando.
Você pode provar, você pode vir com fome e ficar na experiência com Deus lá no seu tornozelo. Você pode. Como eu disse, você limita. O Senhor Jesus não vai te forçar. Você pode ter a sua experiência com Deus nos joelhos. Você pode ter as suas experiências com Deus nos lombos. Mas você pode, dar abraçada. E nadar. E molhar o cabelo. E mergulhar na presença de Deus. Falar, estou no rio, Senhor, me leva. E se lançar. Sem resistências, porque Ele é Deus. E se Ele vai te conduzir, é para um lugar de paz, é para um lugar de alegria, de plenitude eterna. Se lançar na presença de Deus. Para encerrar, 2 coisas que acontecem com a gente quando a gente prova desse banquete, quando a gente tem fome e sede do Espírito. A primeira é desejar que todas as pessoas tenham essa fome. Sabe quando você come uma coisa bem gostosa e você sai falando para todo mundo? Eu comi um lanche esses dias num carrinho de lanche, fico indicando para todo mundo agora. Ai, sabe o carrinho tal? O lanche lá é muito bom. O lanche é sequinho, é grande, você divide. Porque você gostou, você provou, você quer que todo mundo prove. Então, quando você prova da comida do Senhor, das águas do Senhor, você quer que todo mundo prove. Então, você leva Jesus. Você cumpre também a grande comissão, porque você quer que as pessoas conheçam Jesus e provem do sobrenatural, provem dos milagres. A pastora Cecília faz isso. Todo mundo sabe que ela tinha problema no casamento. Porque ela sempre fala. E por que ela sempre fala? Porque ela viu o sobrenatural na vida dela, ela provou a transformação, ela provou o milagre e agora ela quer fazer o quê? Quer que os outros provem o milagre que ela provou. Então ela fala. Ela não fala porque ela está feliz, nossa, porque ela quer se mostrar. Não, ela fala porque as pessoas têm que provar do Deus que fez o impossível. Então, quando você prova do sobrenatural, quando você prova do Senhor e bebe das águas vivas dele, você leva ele para as outras pessoas, porque você quer que elas provem. Você fala, como você está vivendo sem isso? Toma, olha, é muito bom. E outra coisa que nós passamos a fazer, quando provamos do Senhor, é ter experiências sobrenaturais. Como eu disse, se alimentar uma vez na semana e desejar algo milagroso não acontece. Agora, se você prova dia a dia, você alimenta o seu espírito dia a dia, você começa a viver o sobrenatural. É cura, é transformação, é restauração, é libertação. A palavra é viva e eficaz e ela te cura e ela te transforma. O alimento está aqui, na sua mão, na sua casa. Você começa a viver o sobrenatural. Se o Ministério de Louvor já quiser subir. Vocês precisam sentir fome e sede do Senhor Jesus. Quero que você saia dessa manhã daqui com isso na cabeça. Você limita a sua fome e a sua sede. Qual a sua expectativa quando você vai buscar a Deus? Qual a sua fome? Qual a sua sede? Eu não vou chamar você à frente para orar, porque a gente também não tem tempo, mas nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E que você faça dessa canção a sua oração. E que essa palavra mesmo de confronto seja uma palavra de reposicionamento para você. Que você olhe como você estava vindo buscar o Jesus. Quantas vezes na semana você tem se alimentado? Você tem dado frutos dessa busca por Jesus? Você tem levado Jesus às pessoas? Você tem dado testemunho do que Ele fez? Você tem vivido sobrenaturais? Avalie tudo isso. Se reposicione. E viva uma vida de fome e sede do Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. E depois eu vou orar. E a gente passa para a ceia. Em nome de Jesus. No teu poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer
não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és aquele que pode nos saciar por completo. Nossa alma, nosso espírito, em nossas situações. Tu és aquele que pode nos saciar. Senhor, perdoa-nos quando não buscamos a Ti com fome, quando não buscamos a Ti com sede. Perdoa-nos, Senhor, por entrarmos na Tua presença como se fosse algo comum. Com o Senhor nada é comum, tudo é extraordinário, tudo é sobrenatural. Uma água que nunca se acaba, um alimento que nunca nos sacia. Senhor, nos faz provar mais e mais e mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a Te buscar dia após dia, a construir um relacionamento contigo. Ajuda-nos a construir uma intimidade. Reconhecemos que Tu és o único que pode estar conosco, que pode nos saciar, que pode nos transformar e nos conduzir em nossa vida. Reconhecemos que Tu és Deus e Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos reposicionar. Obrigado, Senhor, por nos corrigir e nos ensinar. E que possamos sempre ser incomodados quando fugirmos de Ti. Quando sairmos da Tua vontade, quando sairmos da Tua presença. Te louvamos, Te agradecemos e Te adoramos neste lugar. E continuaremos agora Te exaltando por meio da ceia. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Gostaria de chamar os pastores, o pessoal que vai servir a ceia. O Bispo Hernani vai conduzir esse momento agora e você pode se assentar. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Eu espero que o seu coração esteja cheio de expectativa por esse momento aqui. Como a palavra mesmo, né? Não, claro que eu não vou pregar, mas como que você entrou nessa manhã neste lugar. Eu espero que a tua expectativa tenha mudado diante dessa palavra, porque a palavra falou muito comigo. E nós não podemos entrar num lugar desse que está preparado para que a gente possa receber aquilo que vem do Senhor. E você sair deste lugar da mesma maneira. Isso não pode acontecer na nossa vida, amém? E da mesma maneira também, hoje nós estamos perante a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Quando você saiu da sua casa, qual foi a expectativa de você estar perante essa mesa, a ceia do Senhor? Lembre-se que aquilo que nós vamos fazer aqui foi exatamente aquilo que o Senhor um dia, o Senhor Jesus Cristo fez com os discípulos dele. E ele disse que para que a gente fizesse isso até quando ele voltasse. E a gente fizesse isso em memória dele. O Senhor também fala que depois daquele dia, a palavra fala desta maneira nos evangelhos: jamais ele beberia do suco da vide, até aquele dia ao qual ele vai beber o novo no reino de Deus. E lembre-se que um dia nós estaremos com o Senhor. E Ele está preparando um lugar para nós. E Ele está preparando uma mesa, a qual um dia eu e você estaremos sentados nela. Como o apóstolo falou na quinta-feira,
Nós não temos ideia e nem dimensão, nós não conseguimos imaginar como vai ser essa mesa. Mas eu tenho certeza que será algo fantástico. Será algo o qual nós, naquele momento, a gente vai pensar assim: eu nunca imaginei que seria dessa maneira. Então que você se encha agora de alegria diante da mesa do Senhor, porque nós vamos fazer exatamente aquilo qual o Senhor fez com os discípulos dele, amém? A palavra lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, versículo 28, a palavra nos diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, abaixe a tua cabeça. Você se examine agora, nós estamos perante a mesa do Senhor, nós vamos tomar a Santa Ceia. Coloque diante do Senhor, se você pecou, se você cometeu alguma iniquidade, se você entristeceu o coração de uma pessoa que você ama, ou talvez de uma pessoa que você nem não conhecia, algo que entristeceu o coração do Senhor, coloque isso perante Ele agora, se examine neste momento. E assim a palavra diz: e assim coma do pão e beba do cálice. Lembre-se, meus irmãos, que continue com seus olhos fechados, que essa mesa aqui, a qual um dia nós estaremos com o Senhor, ela está sendo preparada para os filhos. O mundo sempre diz lá fora: nós somos filhos de Deus. Mas nós sabemos que somente são filhos aqueles a qual o aceitaram como único e suficiente Salvador. Então a mesa, o se assentar com o Senhor na mesa é para o filho vai fazer isso. Então eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui nesta manhã ao qual nunca fez esse tipo de oração, nunca declarou como Jesus sendo o seu único e suficiente Salvador. Talvez você tenha passado por tantos outros lugares e nunca te ajudaram nessa oração. A palavra mesmo, ela nos fala lá em João 1,12: mas a todos o quanto receberam dele os poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então se você está aqui nesta manhã e você nunca fez essa oração, você nunca ouviu falar disso, e você gostaria de fazer essa oração aceitando o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, para se tornar filho, eu gostaria que você levantasse sua mão para mim agora. A igreja permaneça com o olho fechado. Amém. Tem mais alguém que falou: olha, eu nunca fiz essa oração? Todos já fizeram a sua oração? Amém. Meu irmão, eu gostaria que você se levantasse. Vem aqui. Isso é um ato público, um ato de fé. Vem aqui. Isso é um ato público, um ato de fé. Aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Como que é o seu nome? Wesley. Eu gostaria, Wesley, de te ajudar nessa oração. Eu gostaria que você repetisse comigo e com a igreja. E lembre-se, Wesley, um dia nós estaremos com o Senhor, assentado naquela mesa, como filho dele. Amém? Então eu gostaria que você repetisse comigo. Amém? E a igreja orasse conosco. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Porque mesmo sendo pecador, o Senhor me amou primeiro. O Senhor me chamou pelo nome. E diante da igreja, dos céus e da terra, eu declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Entra na minha vida, Senhor. Toma conta do meu coração. Faça nova todas as coisas. Transforma o meu ser. Transforma o meu caminhar. Não deixe o meu pé vacilar, Senhor. E eu declaro que de hoje em dia, de hoje em diante, eu andarei nos teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Wesley, que Deus te abençoe. Uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. Depois, você vai procurar o presbítero Mário. Ele vai dar um presentinho para você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Amém? Amém, meus irmãos. A festa no céu quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo. E aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo, a palavra nos diz que o seu nome é escrito no livro da vida. E ninguém pode nos tirar da mão dele. Amém? Vamos tomar a Santa Ceia. Você está feliz? Eu estou feliz. A palavra nos diz que na noite que o Senhor foi traído, ele estava com seus discípulos. E ele pegou o pão. Ele o abençoou e partiu o pão. E ele disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, ele pegou também do cálice. E depois de ter dado graças, ele deu aos seus discípulos e disse: isto é o meu cálice, o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Então que você, nesta manhã, você se alegre em comer do pão e em tomar do suco da vide, em memória dele. Amém? Vamos orar para os alimentos? Senhor, estão aqui, Senhor, o pão, o suco da vide. Estamos felizes, estamos alegres, Senhor, porque nós temos essa liberdade, Senhor, de profetizar o teu santo nome, em fazer exatamente aquilo qual o Senhor nos ordenou. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, cada um desses alimentos, o pão, o suco da vide. Tira todo o jugo sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. E eu os santifico, ó Deus, no Teu santo nome. E não seja apenas, Senhor, um alimento para o nosso corpo, mas que seja, neste momento, um alimento, Senhor, espiritual para cada um de nós. Nós Te agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor fez. E por tudo ainda que o Senhor vai continuar fazendo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos distribuir o pão, nós vamos comer e depois nós vamos tomar também do suco da vide. A lua e as estrelas chorarão sua morte. O Salvador do mundo caído foi. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Seu fôlego parou, o céu de longe viu, na escuridão
Amém. Todos receberam do pão? Todos? Amém. Vamos comer do pão? Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez. Porque nós estamos fazendo exatamente aquilo qual o Senhor nos ordenou. Obrigado, Pai, porque ainda sendo pecadores, o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai, por amor a cada um de nós, o Senhor foi até o fim. Obrigado porque o Senhor morreu, Senhor. O teu corpo, Pai, que foi moído naquele madeiro, Senhor, para a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos por esse amor, Pai. Nós glorificaremos o teu santo nome o quanto nós vivemos. Porque nós não queremos, ó Senhor, nos contaminar das coisas do mundo. Nós não queremos nos saciar com aquelas coisas que o mundo pode nos dar. Mas nós queremos, Senhor, nos saciar de Ti, Senhor. Porque Tu és a fonte que jorra a água viva, a água eterna. Glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado, Pai, por este pão. Obrigado pelo Teu amor por cada um de nós. É o que nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode comer do pão. Comece a adorá-lo. Comece a louvar o nome do Senhor. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado por quem tu és, Senhor. Obrigado porque a tua paz, a paz que excede todo entendimento, esta paz está sobre nós essa manhã, Senhor. Obrigado porque tu és o Deus eterno. Obrigado porque tu és a rocha, Senhor, a qual nós podemos colocar os nossos pés. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Assim como os discípulos fizeram naquela noite, o qual eles cearam o pão, eles também beberam do cálice. E nós vamos beber do cálice, que você enche o teu coração de alegria e de esperança no Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual
Amém? Todos receberam do cálice? Todos? Vamos se colocar em pé. Assim como nós temos feito, vá para perto da tua família. Se você vê alguém que está sozinho, chame ela para estar contigo agora. Que ninguém fique só agora. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o momento de comunhão, comunhão com a nossa família, não apenas com a nossa família de sangue, né, mas com a família da fé, que somos nós. Cada um de nós somos uma grande família. Imagine quando nós estivermos no céu, o tamanho dessa família diante daquela mesa. Então, eu gostaria que você agora olhasse para a tua família, nós vamos orar. E você repetisse junto com a tua família. Eu quero agradecer ao Senhor por este momento e a oportunidade de estar tomando o suco da vida juntamente com você. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando. Continue abençoando a nossa família. Continue abençoando a nossa casa. E se eu te fiz algo contra você, que te entristeceu, magoou o teu coração, eu te peço perdão. E eu declaro que nada e ninguém nos separará do amor de Cristo. Eu declaro que a nossa casa e a nossa família seguirão os passos do Senhor. E eu declaro que a nossa família não vai se saciar com as coisas do mundo, mas será saciada com as coisas de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome junto o suco da vida com a tua família e ore com ela. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer mais uma vez, Senhor. Ore com a tua família agora. Obrigado porque o Senhor nos chamou pelo nome. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para o teu aprisco, Senhor. Obrigado porque nós vivemos num país livre, Senhor, onde nós temos a liberdade de cultuar o teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela nossa família. Obrigado porque o Senhor tem saciado a nossa sede. Aliás, o Senhor é o único que pode fazer isso. Obrigado, Senhor, pela nossa família na fé. Obrigado pela igreja Resgate, Senhor, essa terra de adoração. Obrigado pelo local onde o Senhor, Pai, nos plantou, lugar onde o Senhor nos acolheu. Glorificado seja o teu santo nome por tudo. Obrigado, Senhor, por este momento, ao qual nós temos a oportunidade, Senhor, de comer, Senhor, do pão e tomar do suco da vida. Mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, porque foi através do teu amor, o Senhor foi até o fim por nós, e foi o teu amor, Senhor, e pelo teu sangue, derramado naquela cruz, a qual o Senhor nos salvou. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, e por tudo aquilo ainda que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. E junto, Pai, com a nossa família, como igreja, nós oramos agora a oração a qual o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Dá um abraço, um beijo na tua família. Diga a palavra de bênçãos para eles.
E assim como o Senhor fez com os seus discípulos depois de ter ceado, e eles entoaram cânticos, assim também, que a gente entoe o cântico ao Senhor agora, que você se encha dessa alegria que está sobre este lugar, amém? Aleluia, maravilhosa é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Celebre ao Senhor nessa manhã. Vamos nos alegrar na presença dEle. Quem vence as trevas e o pecado é amoroso e poderoso, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Sacode a terra com trovões santos, admirável e gera espanto. O Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu. E hoje livre sou. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Quem traz a ordem, todos os cantos, quem faz do órfão um filho santo, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Governa os povos com sua justiça e cuja glória não é descrita, o Rei da Glória, Jesus, o Rei dos Reis. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou. Oh, Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Adora o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, e hoje livre sou.
Aleluia. Bata palmas ao Senhor, a sua melhor palma. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua vitória naquela cruz. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Amém. Igreja, eu te abençoo. Que você vá em paz. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Que a comunhão dos santos, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso esteja sobre você. E que você possa viver as maravilhas do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Vá em paz. E que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Deus te abençoe. Vá em paz. Aleluia. Se você precisa de oração, pode vir orar.